Não, tem algo aqui. Boa noite a todos. Primeiro eu queria dizer que esse tema, para mim, foi um tema encomendado pela espiritualidade maior, numa das reuniões da nossa casa. Ela disse, anota aí, porque você precisa, a casa precisa estudar um tema, que é a mente. Vocês precisam estar mais atentos e aprender um pouco mais sobre a mente. Bom, então foi encomendado, vai eu estudar um pouquinho sobre a mente, né? Porque, por incrível que pareça, não é um tema que a gente do mundo ocidental aqui conhece muito. Os orientais dominam muito melhor do que a gente essa questão da mente. E foi interessante porque quem encomendou esse tema foi um preto velho. Uhum. Então, foi ele que disse que nós precisaríamos entender um pouco mais sobre a nossa mente. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre a mente. Primeiramente, eu vou falar sobre a administração. Como administrar a nossa mente. A primeira coisa é que tudo na nossa vida requer uma administração. Por exemplo, o lar, alguém administra aquele lar. A sua empresa, alguém administra a sua empresa. Se não é você que é dono, o seu boss, né? O seu patrão. A casa espírita precisa de administração. Até no mundo espiritual, em nosso lar, existe uma administração. Então, tudo na vida, nós precisamos de administração. Isso, nós já chegamos a essa conclusão quando nós sabemos que nós precisamos administrar o mundo exterior. Mas ainda não chegamos à conclusão de que nós precisamos administrar o nosso mundo interior. Se nós não administrássemos o mundo exterior, seria uma bagunça. Como nós não estamos administrando o nosso mundo interior, adivinha o que está? Uma bagunça. A primeira coisa é nós notarmos que nós só administramos alguma coisa quando nós sabemos que nós temos responsabilidade sobre aquilo. Então, se eu sei que eu tenho responsabilidade sobre a minha empresa, eu vou administrar aquela empresa. Se eu sei que eu tenho a responsabilidade na minha casa, eu vou administrar a minha casa. Não é assim? Então, nós precisamos entender que para administrar o nosso mundo interior, nós temos que nos sentir responsáveis por ele. Muitas vezes, nós não nos importamos com o nosso mundo interior, porque nós achamos que nós não temos responsabilidade alguma com ele. Quem tem essa responsabilidade é o outro, é o mundo exterior. Então, funciona mais ou menos assim. Se você me trata bem, eu estou bem. Se tudo ocorrer na minha vida exatamente da maneira que eu quero, eu estou super bem. E é engraçado, porque é exatamente ao contrário. Muitas vezes as coisas do mundo exterior a gente não controla. Então vira uma bagunça de fora e uma bagunça de dentro. O que nós temos que ter responsabilidade e o que nós precisamos ter responsabilidade é o nosso mundo interior.
nós precisamos organizar o nosso mundo interior, da forma que nós organizamos a nossa vida. E é tão engraçado, nossa vida exterior, é tão engraçado que as pessoas mais organizadas exteriormente estão desorganizadíssimas interiormente. O que está faltando? Então, eu tenho uma casa super organizada, eu tenho o meu carro super organizado, a minha mesa de trabalho é muito organizada, tudo é assim. Não tem uma coisa fora do lugar. Isso é uma organização, isso é bom, tá ótimo. Quem é assim, tá ótimo. Mas, e o meu interior? Como é que ele anda? Pois é. Por que é tão importante para mim a organização do meu mundo exterior? Porque existe foco no mundo exterior. Existem responsabilidades que eu me sinto responsável no mundo exterior. E o mundo interior está jogado às cobras. Completamente desorganizado e louco. Então, quando nós falamos que nós precisamos administrar a nossa mente, nós precisamos ter o tempo e o foco para fazer isso. Não existe nada na vida que você consiga fazer sem o foco. Tudo que acontece na sua vida, se você não fizer as coisas certas, as coisas não dão certo, a não ser que for um acidente, um acaso. Para as coisas darem certo na vida, você precisa fazer as coisas certas. Isso é uma lógica. Para você administrar a sua mente, você tem que também fazer a coisa certa. Para você administrar o seu interior, você também vai precisar fazer a coisa certa. E para começar a fazer essas coisas certas, nós precisamos começar a entender o mecanismo. Como funciona? Nós recebemos uma máquina, que é esse corpo nosso aqui, que não existe até hoje tecnologia mais avançada. Não existe. Isso aí para você ver o poder de criação de Deus. Mas o que nós sabemos disso é quase zero. Então nós precisamos começar a entender o que se passa dentro da gente. O que é a mente? Como que eu posso? Quem é a mente? O que é a mente? Nós aqui do mundo ocidental, nós damos muito valor à mente. Existe até um filósofo, né? Que disse assim, eu penso, eu existo. No mundo oriental é ao contrário, e eu concordo com o mundo oriental. Na verdade é eu existo, eu penso. São duas coisas diferentes. Então nós confundimos, nós não sabemos o que é a mente. E nós achamos que a mente somos nós. Uma diferença completa do que os orientais dizem. Aí eu fui dizer, ok, os orientais sabem que nós não somos a nossa mente. E o que a doutrina espírita nos diz a respeito disso? Então nós pegamos aqui uma primeira pergunta que está na questão 23 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o que é o espírito?
E ele diz assim, o princípio inteligente do universo. Ok. Kardec, não satisfeito, vai perguntar o seguinte, qual é a sua natureza íntima? Aqui, ó. Qual é a sua natureza íntima? E os espíritos respondem, não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Ah? Olha aqui. Para vós, ele não é nada. Olha que interessante. Preste bastante atenção nessa resposta. Para vós, ele não é nada. E tem gente que acha assim, se eu não pensar, eu sou o quê? Então você é o espírito. Então, para vós, ele não é nada. Mas olha, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Fique sabendo, ele diz, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Gente, isso parece besteira, mas isso é extremamente profundo e complexo. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender o estudo da noite. Olha, fique sabendo que nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Então, quando nós estamos fazendo meditação, que o objetivo, né, de algumas meditações é você parar de pensar. O que que você presencia naquele momento? O nada. O nada. Não é um vazio, é um nada. Vazio é diferente de nada. Então você não sente absolutamente nada. Porque no momento da meditação, que você não está pensando, você está em contato com o espírito. Que não é a mente. Tá? Não é a mente. O espírito, tá? Para vós, ele é o nada. E a gente tem pavor desse nada. Porque a gente deu uma importância ao pensamento no mundo oriental maior do que ele deve. Nós passamos a ser o pensamento. Aí Kardec vai e pergunta na pergunta 24, espírito é sinônimo de inteligência? E ele diz o seguinte, a inteligência é o quê? Atributo essencial do espírito. Ele é um atributo, ok? Mas um e outro se confundem no princípio comum, de maneira que para vós, são uma e a mesma coisa. Então, a inteligência é um atributo do espírito. Para vós se mistura, mas na verdade não é. E depois você vê os espíritos perguntam. Kardec pergunta aos espíritos, e o espírito tem forma? Eles falam, não, você pode chamar, na sua linguagem, você pode chamar de um clarão, de uma luz. Porque o espírito em si não tem forma. Não tem sexo, não tem forma, não tem nada. Então, o que é a nossa essência? O espírito. É esse que não tem forma. É esse que é o nada. Esse é o espírito. Então, a inteligência ela é um atributo essencial, mas ela é um atributo.
Então, quando você vê isso, quando você repara que o espírito, qual é a natureza íntima, e você vê que não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem, você vai perceber aqui que Kardec não está dizendo que a mente é o espírito. De forma alguma. Senão ele dizia, o que é o espírito? O espírito é a sua mente. Ah, mas ele não diz isso. Outra coisa, ele diz assim, muitas vezes os espíritos agem sobre a nossa mente. Olha ela como um veículo aqui. Agem sobre a nossa mente. Então a mente, ela é uma ferramenta. Ela não é o espírito. Ela não é a essência. Ela não é quem você verdadeiramente é. Ela é uma ferramenta para você usar. Isso é a mente. Tá certo? Mas por que que nós achamos que nós somos a nossa mente? O que está acontecendo de errado? Aonde que está essa bagunça? Por que que nós não conseguimos ver a nossa mente como algo separado do espírito? Como um atributo do espírito? O que está acontecendo? Por um processo muito simples, que se chama identificação. Nós precisamos de uma identidade. Então, nós nos identificamos com o corpo, com o nosso corpo. Nós nos identificamos com a nossa raça. Nós nos identificamos com o nosso gênero, sexo, feminino, masculino. E nós nos identificamos com o conceito da sociedade. Então, a identificação funciona mais ou menos como um processo de comparação. Então você literalmente acha que você é o seu corpo. Você acha que você é a sua raça. Você acha que você é seu gênero. Você acha que você é o conceito da sociedade. Então você se identifica com isso. Por mais que o Livro dos Espíritos diz, quem é você? Você diz, eu sou um espírito eterno. A minha essência é uma essência divina, mas eu não me identifico com isso. Eu me identifico com isso aqui, ó, com o meu corpo, com a minha raça, com o meu gênero, com o meu conceito da sociedade. Desde pequena, eu sou assim. Aí você pergunta assim, mas eu não consigo parar de pensar. A minha mente vai, e eu não consigo parar de pensar. É uma loucura. Eu quero parar, eu quero um break. Eu quero pegar assim, dar um freio nela, para ela não pensar, mas eu não consigo. O que está acontecendo? Claro que você não vai conseguir. Enquanto você se identificar com isso aqui, ó, e isso é um processo quase que inconsciente, você não vai conseguir fazer a sua mente parar de pensar. Porque a identificação dela, ela está identificando com isso aqui, ó. O que é certo ou errado, o conceito da sociedade, né? Aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, aquilo que o vizinho acha certo, aquilo que o vizinho acha, aquilo que as pessoas querem que eu seja, aquilo que a minha mãe me ensinou. Aí a gente fica nessa bagunça mental dentro da gente. Quem dera, se nós, quando crianças, pudéssemos nos identificar com o universo. Seria maravilhoso? Porque é isso que nós somos, gente. Nós somos seres do universo. Poxa, se a gente for pensar um pouquinho, a gente vê aqui que a gente está num planetinha aqui no sistema solar que é desse tamanhozinho. Existe um universo lá fora, onde o nosso sistema é uma miniatura da miniatura da miniatura. Aí nós estamos aqui num planetinha que está girando.
Um planetinha que é um grão de areia no universo. E nós estamos aqui. Sentados aqui. O mundo girando. Nós não temos nem consciência disso. Que o mundo lá fora, nós estamos no universo, o mundo girando lá, fazendo parte de uma constelação. E nós aqui, ó. Conceito da sociedade, raça, cor da pele. Achando que estamos sendo universo. Aí o que acontece? Tudo bem, você quer viver assim, você vive assim. Mas você é muito mais do que isso. Você é uma essência divina, habitante de um universo infinito. E você quer viver igual um cavalo, assim, ó? Tudo bem, você pode viver. Só que tem um probleminha. Isso te causa frustração, tristeza, ansiedade, depressão e tudo mais que nós temos. Posso fazer uma pergunta para vocês? Deve. Quando vocês tinham 5 anos de idade, 5 anos, criança, Muito tempo. muito tempo, mas bem criança. Volta lá atrás. Você era criancinha lá em Barbacena. É, lá em criança, quando você era criança, por todos os probleminhas que você achava que você tinha lá na sua casa. Mas vocês se lembram da alegria que vocês tinham de viver? Quem se lembra disso? Quem pega uma criança com 5 anos e vê ela correndo para lá, correndo para cá, numa alegria danada, né? A criança tem o quê? A alegria. Dos 5 anos até o ano que você tem hoje, não precisa me dizer. Essa alegria aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou? Beleza. Pense direitinho. Ela aumentou num dia de 24 horas. Vamos lembrar. Num dia de 24 horas. Quanto tempo você consegue se manter alegre? Alegre, minutos, né? Ultimamente a coisa tá feia. Essa. Só quando eu chego no centro. Aí você vê o quê? O que está acontecendo? Você de uma criança alegre com 5 anos de idade, você se tornou um adulto frustrado, cara fechada, irritado, sem alegria para viver. Isso quer dizer o quê? Você é um péssimo administrador. That's it. Você é um péssimo administrador do seu interior. Porque se você fosse bom administrador do seu interior, você estaria vivendo com alegria. Porque a responsabilidade é nossa. Mas porque eu me identifico aqui, ao invés de identificar com a minha essência, isso aqui tudo me aborrece. Isso aqui tudo me aborrece. Aí a mente fica louca, criando pensamentos o tempo todo. Era um pensamento não te deixa em paz. Eu não estou só dizendo quem é ansiosa, não é? Geralmente com todo mundo. Tem as pessoas que não conseguem se imaginar sem pensar. E elas falam comigo, Ionara, é impossível não pensar. Eu falei, você já ficou sem pensar? Não, por isso que você acha que é impossível. Né? As pessoas que desenvolvem essa capacidade, elas ficam 3, 4 dias sem nenhum pensamento.
Isso é um exercício, gente. Aí, para nós aqui. Agora eu te pergunto. Quem estuda a ciência de oriental sabe que isso é mole para eles. Verdade ou não é, Cíntia? Não é? 3, 4 dias, a pessoa senta na sua frente e não tem nenhum pensamento. Agora eu vou te perguntar. Pensamento traz o que para a gente? Onde que está todos os nossos problemas? Na mente. Né? Ela é um problema. Olha, é um problema, tá? Ela é um problema. Mas nós não sabemos administrar. Tá? É. Não é só meditando, é o estado dele de não pensar. Ele aprende a desenvolver a capacidade de não pensar. Então, ele apenas vive. Não, você pode... não necessariamente. Se ele quiser não falar... Se ele quiser não falar, ele não fala. Mas eu posso te falar uma coisa? Se você começar a perceber... Se você começar a ver... Você vê que, às vezes, você fala coisas sem o ato de pensar. Principalmente quando você está tirando algo de muito profundo de dentro do seu ser. Tá? A mente, segundo os orientais, tá? Existe uma mente que é a mente intelectual. Que é essa mente que pega informações. Então, ela está tudo pegando. Através do senso, ela vai acumulando informações, de tudo quanto é jeito. Ela acumula informação. Depois nós temos a memória, que é também a parte da mente. Tá? Além da memória, nós temos também a verdadeira inteligência, que nós nem acessamos ainda, que vem da essência divina que nós temos. Então, para nós, essa mente é apenas essa coisa barulhenta que fica buzinando em cima da gente. Mas a mente é muito mais do que isso também. É que a gente optou por usar essa questão da mente. Ficou normal, né? Exatamente. Porque todo mundo pensa. Né? Aí você acha que é normal. E porque no nosso mundo oriental, no nosso mundo ocidental, é comum isso, você acha que todo mundo faz, então eu vou fazer também. Aí você começa a pensar o tempo inteiro. Você não pensa na possibilidade que você pode não pensar. Ficou o normal. O anormal virou normal. E, infelizmente, nós estamos colhendo as consequências disso. Infelizmente. Dentro desse processo da mente, existem 2 coisas que nós temos um problema muito grande com ele, que é a memória e a capacidade de imaginação. Ok? Imagina que nós temos esse instrumento maravilhoso, que é o nosso corpo. Nós temos, então, a nossa mente, tá? E essa mente tem uma memória. Nós precisamos de memória, gente. Vocês só vieram aqui e sentaram nessa cadeira porque vocês se lembraram que essa cadeira é para se sentar. Se a gente não tivesse memória, não teria como a gente se manifestar no mundo. A memória, ela é necessária. Só que nós estamos usando a memória para sofrer. A gente consegue sofrer por coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Ela vem e aí você sofre com aquilo. Ela vem, aí você sofre com aquilo. Mas já passou, ficou no passado. Mas por que isso está me atingindo? Por que isso está me causando sofrimento? Porque eu não sei lidar com a memória. É por isso. Se eu soubesse, ela não me faria sofrer.
Outra coisa que não faz sofrer, imaginação. Você imagina os desastres na vida. Deita lá e começa a pensar, imaginar. Nós precisamos da capacidade de imaginação para desenvolver a nossa evolução material. Nós precisamos imaginar, porque essa cidade, esse centro, um dia alguém imaginou isso. Por isso é que nós temos isso aqui hoje. Mas quando você não tem o controle, você fica imaginando. O dia inteiro você está imaginando. E o pior, você está imaginando coisa ruim para você mesmo. Você fica o tempo todo pensando, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu perder meu emprego? E se quando eu ficar velho eu não ter de coisa por dar? E se isso? E se isso? Aí você fica o tempo todo te derrubando. O tempo todo te causando sofrimento. É isso que a mente faz. Por quê? Porque ela não foi feita para isso. Você não está administrando ela da forma que você deveria administrar. É mais ou menos assim, você pega uma pessoa sem experiência nenhuma e coloca a pessoa para pilotar um avião. Por que nós não temos experiência nenhuma com a mente? Nós, aqui, tem muita gente que já tem, entendam isso. Tem muita gente que domina isso de uma facilidade, que vive uma vida muito melhor do que a nossa. Porque já dominaram isso aqui. Tá? Eu estou dizendo o problema que é nosso. Tá? Esse é um problema nosso. Por quê? Porque é uma questão de evolução. Uma questão de evolução. Nós não sabíamos, há um tempo atrás, a lidar com muita coisa que hoje a gente sabe. Não é isso? Então, nós precisamos estar atentos, porque isso aqui não existe para te causar sofrimento. Isso aqui existe para a sua felicidade, a sua manutenção. Então, quando vem uma memória de 1980, que aquilo te bota para baixo, né? O que você faz? Literalmente. Você se identifica com ela. Naquele momento você vai lá e se identifica com ela. A partir desse momento que você se identifica com ela, aquela memória afeta todas as células do seu corpo. Aquela memória negativa. E olha, gente, não precisa nem ser uma coisa muito pesada. O triste é isso. Não precisa ser nenhum acontecimento muito grave. Ninguém matou ninguém, né? Pode ser uma coisinha. Pode ser uma discussão que você teve com uma pessoa 3 dias atrás. Aquela discussão vem na sua cabeça e fica Aí eu devia ter falado isso. Aí eu devia ter falado aquilo. Aí eu devia isso. Não falou nada, não fez nada daquilo. Tá? Mas a mente fica ali completamente louca, te perturbando. Porque você se identifica com a matéria. Você se acha pequeno demais, você não vê a sua grandiosidade. E aí você se apega a pequenos acontecimentos da sua vida. Mas eu não consigo relevar. Claro que não. Você está completamente se identificando com as coisas erradas. Não erradas, mas assim, materiais da vida. Supérfluas.
Se você tivesse conectado com o ser universal que você é, uma pessoa olhar para você de cara feia, meu amor, não ia fazer diferença nenhuma. Mas faz, não faz? Faz. Porque nós estamos aprendendo que quando a memória vier, nós temos que nos desassociar daquela memória. Fazendo um processo de, ok, isso é apenas um mecanismo da minha mente. Não é a realidade. Só de você interpretar que esse não é você, o espírito que está pensando naquilo, não. Se você interpretar que é uma propriedade do seu cérebro, tá? Ele está trazendo, a mente está trazendo aquela memória para você. Gente, isso é tão grave que tem gente que desencarna e fica parado numa memória por não saber se desligar dela. Aí, às vezes, a gente tem que ajudar os espíritos que estão com a memória tão trancada naquele ato, que eles ficam vivendo aquele ato de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Aí muitas vezes você deita para dormir à noite e a sua mente vem vivendo o quê? Tudo que aconteceu de dia, de novo, de novo, de novo, de novo. Nós não estamos muito diferentes. Talvez se aconteça um trauma com a gente entra na mesma era desses espíritos. Talvez se acontece algo tão grave, porque às vezes a pessoa se tranca numa memória e vive aquilo muito tempo, porque foi um trauma muito pesado. Talvez se isso acontecesse com a gente ficaria no mesmo estado. Por não saber lidar com a memória. Por achar que a memória é aquilo que é você que está trazendo, quando ele é um mecanismo da sua mente. Outra coisa, a imaginação. Quando é que você percebe que a sua imaginação está indo para um lugar que não deveria ir? Né? Você tem que começar a perceber que isso é um mecanismo mental, é uma coisa da mente, não é uma coisa sua. E aí você tenta observar os pensamentos que estão vindo para você. Só observa. Deixa a mente ir, você observa. Que eles querem atenção, o pensamento quer atenção. Se você não der atenção, ele não te dá, ele não prossegue. Aí você começa a observar. Eu quero saber aqui, você vive no passado ou no futuro? Isso aqui é passado, isso aqui é futuro. Quais são os pensamentos que geralmente vêm na sua cabeça? Alguém tem consciência? É passado ou é futuro? Nem isso vocês observam. Comece a observar, que você vai saber se é a memória ou se é a imaginação. Comece a observar. Nossa, olha, a minha imaginação, ela é um problema na minha vida, porque eu fico imaginando problema onde não existe. Sofrimento por antecipação e várias outras coisas, gente. Mas você não consegue se observar, você simplesmente engata naquele processo de imaginação. E, de repente, ele se torna você. Porque se você engata, ele começa a fazer parte de você. Então, são coisas simples. Começou a imaginar coisas demais. O que representa isso aqui, gente? Passado, futuro. Onde é que a gente vive? No presente. Deveria, né? Deveria. Aí a gente pensa, mas por que eu tenho tanto problema? Ok, vamos lá. Nós temos os 5 sentidos, tá?
Esse 5 no sentido é o que nos liga ao exterior, ao mundo exterior. Nós temos aqui a capacidade de ver, de ouvir, né? De cheirar, do paladar, do toque. É assim que a gente sente o mundo. O mundo exterior. Se vocês pegarem a mão de vocês e tocarem, vocês vão sentir pelo tato. Se eu pegar aqui, eu sinto uma coisa. Se eu pegar aqui, eu sinto outra. Mas dentro de mim existe um processo, por exemplo, de circulação sanguínea e energética, e eu não sinto nada. Eu só sinto o que está. Só que isso aqui, sabe o que é isso aqui? É para sobrevivência. Isso aqui os animais também trazem, ó. Isso aqui é um instinto que nós temos para sobrevivência. Por exemplo, um cachorrinho que nasce, você não ensina para ele que ali é uma boca, que ele tem que comer, ele sabe. Você pode ser criada, abandonada numa floresta, que você vai saber que você vai ter que pegar alguma coisa e comer. Ninguém vai precisar te ensinar isso. Porque isso é sobrevivência, isso é instinto. Mas o homem, o animal vive assim, para sobreviver. O homem não. O homem, ele vive para uma coisa a mais. Se ele está vivendo apenas para sobreviver, ele está vivendo como um animal. Apenas comendo, dormindo, reproduzindo. O que está fazendo diferente? Isso aqui só te satisfaz enquanto você não tem tudo isso aqui. Por exemplo, você tem uma necessidade de sobreviver, que é um teto na sua casa, sobre a sua cabeça, né? Então, você, para se sentir seguro fora da chuva, do sol, você vai precisar ter um teto, você vai precisar comer, você precisa ouvir, você precisa ver, né? Essas são as coisas que a gente geralmente precisa na vida. Mas depois que você conquista isso, você quer mais. Aí, eu já tenho um teto, agora eu quero um teto maior. Então tá, então nós vamos construir um teto maior. Então a gente pega uma casa maior, tá certo. Aí eu pego aquela casa maior. Aí tá bom, agora eu quero mais. Aí agora eu quero o barco. Tá ótimo, então nós vamos ter o barco. Aí ter o barco, tá, e aquele barco traz uma satisfação para você. E aí daqui a pouco você quer um jato ou um barco maior. Entenda o seguinte, que o que eu estou dizendo é que não existe, que nós não nascemos apenas para isso. Porque como ser humano nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de algo mais. O que é que a gente precisa? Amor. O que é que a gente mais precisa? Paz. Aliás, paz é uma coisa muito interessante, né? Que hoje em dia está todo mundo falando. Eu preciso da paz. Como se a paz fosse o goal, o objetivo da vida. Mas, na verdade, a paz íntima, ela é o básico da vida. Quem não tem paz não tem nada. Se nós não temos paz, nós não temos nada. Você precisa de paz para conviver bem com a sua família. Você precisa de paz para trabalhar bem. Você precisa de paz para conviver, paz íntimas para conviver dentro da casa espírita.
A paz não é a última coisa que você tem que conquistar no mundo, não. A paz é algo básico na nossa vida, que nós temos que adquirir. Porque sem ela nós não somos nada. Mas aí a gente quer a paz do mundo, né? Mas aqui dentro está uma bagunça. Está uma bagunça. Então, nós, seres humanos, nós nascemos para fazer tudo isso que vocês tiveram, mas nós nascemos para isso aqui, ó, para expandir. Olhe bem para essa foto aqui. Isso é a nossa capacidade. Uma capacidade de expansão. Tá? Isso aqui. Eu posso dizer que essa água sou eu? Não, né? A água está aqui, né? É a água, isso aqui. E se eu tomar essa água? Ela já passou a ser parte minha. Hã? Nós nascemos uns para os outros. Uns para os outros. O dia que você estiver bem feliz, mas bem feliz, vocês sabem da palavra joy, né, aqui nos Estados Unidos, que eu acho que no português ela não consigo traduzir ela, eu acho que não tem o mesmo significado de alegria, não é? Joy é muito mais profundo. Então, como vocês sabem o que é joy, joy é essa alegria de viver, essa... Quando você está muito feliz mesmo, eu vou pedir para que vocês coloquem a mão aqui, ó. Vocês vão ver que que sua sensibilidade expanded. Então, quando você está alegre, quando você está com aquele joy, com aquela alegria, você bota a mão aqui e você sente a sua expansão. Expansão, você expande. Então, dependendo do meu estado de joy, de alegria, talvez eu expanda até o Márcio. E o Márcio consiga sentir a minha alegria. Mas talvez, se eu aumentar a minha expansão, a Patrícia lá no fundo sinta a minha alegria. Então, nós nascemos para expandir. Os espíritos superiores falam isso. Que um espírito superior pode estar em um lugar, em mais de um lugar, ao mesmo tempo. Por quê? Por causa da expansão. Por causa da expansão. Então, esse corpo aqui, ele tem um limite. Mas o espírito, não. A essência, não. Não tem. E o que nos diferencia dos animais é que nós temos a capacidade de expandir. Mas, como que eu vou conseguir isso se eu estou tão sobrecarregado com pensamentos e emoções? Para mim conseguir expanding, se vocês olharem essa foto aqui,
Para mim conseguir, eu tenho que estar livre dos pensamentos e das emoções que me ocupam o tempo inteiro. Basicamente, a gente está pensando no ter do que no ser. Exatamente. Você está em contato com o exterior e não em contato com o seu interior. O seu foco está todo no exterior. Você tem que ter um certo foco no exterior, não tem nada errado nisso. Mas viver só o exterior aí já passa a ser uma grande bobagem. Grande bobagem. Porque não importa o que a gente tenha, se você não expande, você não consegue ter joy. Você não consegue ter a felicidade que você tanto quer ter. Passa aqui para mim. Você é a vida. Olhe bastante para essas figuras, por favor. Nós temos ali no fundo o universo, aqui. Tão importante. Nós temos o interior, uma essência tão importante, que aliás é o que nós somos. É isso aqui, ó, que nós somos. Mas nós precisamos entrar em contato com isso. E não tem jeito de entrar em contato com o pensamento. Você só consegue experimentar isso aqui. Você não consegue raciocinar isso aqui. Você só consegue experimentar. Então você precisa, como se você virasse os seus olhos para dentro de você. Para você sentir isso aqui. Isso é vida. Você pergunta para a pessoa, e aí, me fala da sua vida. A pessoa fala do trabalho, da família. Ah, minha vida é assim. Aí começa a falar do trabalho. A minha vida é assim. Aí fala da família. A minha vida é assim. Aí fala... Não! Você é vida. O conceito é diferente. Isso aqui ninguém tira de você. Ninguém. Isso aqui é a sua essência. Isso aqui é a realidade. Isso aqui é quem você é. O resto é uma criação psicológica. Existem duas realidades. A realidade psicológica e a realidade existencial. A realidade psicológica é tudo isso que nós estamos vivendo aí. A realidade existencial é essa aqui, ó. Pode-se dizer paz interior? Também, é o primeiro passo. Você consegue a paz interior usando esse processo. Tá? Mas você só consegue isso olhando e tentando sentir isso aqui. Aí você está em contato com quem você realmente é. Porque as pessoas vivem um dilema. Quem eu sou? Eu quero saber quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Quem eu sou? Você é isso aqui, ó. Você é isso aqui. Enquanto você quer ser outra coisa, se comparar, quer ser igual fulano, quer ser igual ciclano, quer ser igual beltrano, você está em completa fora da realidade da sua existência, da realidade existencial. Nós temos um corpo. O que é esse corpo, gente? O nosso corpo nasceu desse tamanhozinho, ó. Não foi? Não foi? Quando nós saímos da barriga, alguns maiores, alguns menores, mas a grande maioria nós éramos desse tamanhozinho.
Agora olha para o seu corpo. O que foi que fez seu corpo ficar grande? A comida. Exatamente. Você tem o corpo que você come. Né? Então, aí a pessoa, quando ela está mais gordinha, é ela? É. E quando ela perde o peso, é ela? É. Continua sendo ela. Né? Agora, a mente é um acúmulo de percepção. O que você percebe da vida. Então, o corpo é um acúmulo de nutrição. É o que você acumulou. E a mente é um acúmulo de percepção. Do que você percebeu da vida. Mas no meio desses dois, está realmente quem você é. Que é a sua essência. E nós precisamos aprender a experimentar isso aqui. Você quer ver uma coisa simples? A música pode nos ajudar a experimentar isso aqui. A meditação, a música. Aí o que a gente fez? Antes de entrar no passe, a gente colocou uma música aqui. A intenção é que vocês experimentem a vibração da música entrando em contato com o seu eu interior. Mas a primeira coisa que apaga a luz, chama para o passe, as pessoas começam a conversar uma com a outra. Está tocando a música aqui, está todo mundo conversando. Porque nós ainda não pegamos a necessidade de experimentar isso aqui. Mas aqui está a felicidade. Aqui está joy. Aqui está a paz. Quando você administra o seu mundo interior, não importa o que acontece no mundo exterior. Você está pleno por dentro. É um exercício, mas você está pleno por dentro. Porque a sua identificação é com algo muito maior do que você pode imaginar. E vem as turbulências e você... É exatamente o posicionamento de Jesus. Agora você vê o quanto Jesus expandiu. Ele falava para multidões e tocava o coração de todo mundo. Porque ele expandia. Porque ele estava em contato com isso aqui. É a diferença dele com a gente. Para nós. Então, eu convido a vocês para que vocês comecem a importar, a ter um foco maior na vida exterior. Porque é ela que importa. Na vida interior, desculpa. Porque é ela que importa. Olha, nesse minuto, eu pensei o tempo inteiro que se eu tivesse tempo eu ia chamar a Marineide e Marcelo aqui para cantar uma música para vocês experimentarem. Fazer um exercício de experimentação, de entrar em contato com isso aqui. Vocês querem? Vem, Marcelo. Vem, Marineide. Vem. É 2 minutos. A paz. Uhum. A paz. Conhece, mas não precisa. O que eu quero é que vocês fechem os olhos
E vocês tentam entrar em contato com isso aqui, ó. É um exercício para que a gente consiga se desligar da mente e ligar-se ao ser existencial. Conseguiram? Esse é o posicionamento que nós deveremos ter na hora do passe. Quando a gente for tomar passe, quando a gente for aplicar passe. É essa essência que a gente precisa estar em contato com ela. Eu trouxe aqui para vocês o obrigado com a flor do lótus, que simboliza a paz para a cultura hindu, porque essa flor nasce nos piores dos ambientes, onde existe lodo. E nós podemos fazer a mesma coisa. Nós não temos que fazer as coisas porque todo mundo faz. Nós temos que viver a vida porque nós estamos vivos. E nós precisamos viver com a alegria de viver. Jamais percamos isso. Se nós acordarmos todos os dias e disser, hoje eu quero criar para mim e para os outros a alegria de viver. Se você fizer isso todas as manhãs, você vai sentir a responsabilidade que você tem com a sua própria alegria. E você vai conseguir expandir essa alegria para quem quer que seja que cruzar o seu caminho. Por isso que Jesus disse, acendei-vos a vossa luz. A vossa luz é a vossa alegria. Vós sois o sal do mundo. Você é a alegria do mundo. Se nós não somos essa alegria,
tem alguma coisa de errado na nossa maneira de viver. Então, todos os dias nós podemos acordar felizes porque nós estamos vivos. E estar vivos é uma dádiva divina. Nós temos muito, muito a celebrar. Muito pouco a reclamar. Muito, muito a viver. Pouca coisa para esquecer. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos aos avisos da noite de hoje. Obrigado, Ionara, pelo trabalho. Muito conhecimento nessa palestra. Espero que a gente não veja esses conhecimentos muito distantes de nós. Então vamos lá. Seriam os dias espirituais, do dia 23 de setembro, às 10 horas da manhã. Eu acho que todo mundo já está sabendo disso, né? Certo? Quem aqui já não está? Ah, já acabou a vaga? Então tá bom, então já vamos pular. Não tem mais vagas. Por favor, os formulários têm que ser entregues, tá, gente? Quem estiver com formulário tem que ser entregue para que vocês possam receber o protocolo, tá? E a garantir, exato, de que vocês vão estar aqui, tá bom? Tá bom. Quem colocou o nome da lista recebeu um formulário, aquele formulário tem que ser preenchido. Quando você entrega aquele formulário, você recebe um protocolo e você tem que seguir o que está naquele protocolo. E trazer aquele protocolo no dia da cirurgia. Tá bom? Então, vai ser 2 dias para aqueles que vão fazer, dia 23 de setembro. E se o médico falar, você vai ter que voltar na terça-feira, aqueles que ele falar terão que voltar na terça-feira à noite. O amor é o único caminho. A médica que vai estar fazendo as operações aqui conosco, que é a Andréia Guinâncio Silva, e ela também vai estar fazendo palestra conosco no dia 22 de setembro.